Vitor. O Vitor é da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e ele é um companheiro nosso de muitos anos, uma pessoa muito querida do nosso coração, que vem trazer para nós o estudo da noite. Vamos entregar a reunião para o Vitor até às 20h35 ou 20h40, se não for precisar se alongar mais uns minutinhos para o fechamento. Que Jesus te ilumine muito, Vitor, seja bem-vindo. A palavra é sua. É o microfone que está desligado. É verdade. Boa noite, Celinha. Muito obrigado pelas palavras. Eu, nesse momento, abraço a vocês todos, fraternal e virtualmente, né? Com muito carinho a todos os companheiros do Fé e Caridade e aqueles outros que estejam conectados nessa nossa reunião de hoje, em que teremos a satisfação de falar alguma coisa a respeito desse tema fascinação. Com relação ao horário, Celinha, eu talvez em torno de 20 e 25, 20 e 30 mais ou menos, porque logo após eu vou ter que ter um outro compromisso, então, mais ou menos nesse período, né? Ok. Então, a respeito do tema, fascinação, é um tema interessante, porque ele vai mexer com algumas coisas que a gente, às vezes, não pensa que isso possa acontecer, quando, na realidade, é um assunto muito sério. Então, no capítulo das obsessões, nós vamos pegar no Livro dos Médiuns e vai Kardec trabalhar a questão do processo obsessivo, que é caracterizado por uma ação persistente ou um domínio que alguns espíritos adquirem, logram adquirir, né, sobre certas pessoas. E todo o processo obsessivo ele tem como característica a condição espiritual inferior daquele que o pratica, porque não se pode falar em obsessão por mentores espirituais, não existe isso, né? Então, ela é praticada por espíritos inferiores, que procuram o domínio, que procuram o exercício das atividades que faziam quando encarnados, etc. Então, ela apresenta características muito diferentes, indo desde uma percepção leve, onde o pensamento do espírito se imiscui junto ao pensamento do encarnado, ao ponto do encarnado não saber se é o espírito, só é ele mesmo que está sendo objeto daquela ação, passa pelo processo da fascinação, que é um grau acima, né? É um grau de constrangimento mais acima, em que o espírito atua diretamente sobre o pensamento do encarnado ou do médium, e com isso ele obnubila, ele tolda, ele interfere no senso crítico do encarnado. E na questão da subjugação, que é um outro patamar, o espírito aí já vai atuar na vontade do encarnado. Aí ele retira toda a energia, ele demole a vontade do encarnado ao ponto que o encarnado fica sob o jugo do desencarnado. Daí o nome subjugação. Muito bem. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec vai começar a falar o seguinte, das causas desses processos obsessivos, que elas não ocorrem por acaso. Então, ele fala que, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas do nosso corpo, que tornam o nosso corpo suscetível às influências do meio ambiente exteriores, a obsessão também é o resultado de uma imperfeição moral,
que dá acesso a um espírito mau. O interessante é que a gente vai perceber a questão moral. Todo processo obsessivo tem uma vinculação moral, não é uma vinculação intelectual. A pessoa pode ser medianamente inteligente, gênio, pode ser tacanha, tudo, que não é esse o ponto de contato. O ponto de contato se liga principalmente às questões morais, à ética. Né? Então, é nesse contexto que a gente, muitas vezes, sem o saber, devido às questões do passado também, a gente fornece as estruturas mentais necessárias para esse link entre um espírito obsessor e o médium. Então, por isso, ele vai falar aqui, agora, abrindo o contexto da nossa fala de hoje, a respeito do tema fascinação. Então, conforme a gente havia dito, a fascinação é uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa forma, a capacidade do médium de julgar, de criticar, de ter discernimento, de ter tirocínio. De tal forma, é um ruído tão interessante que o encarnado ou obsidiado ele não tem a capacidade de discernir na sua integridade. E o mais interessante disso tudo é que o próprio médium não se sente enganado por aquilo que ele escreve, que ele fala, que ele coloca nas redes sociais, etc., etc. Ele acha que aquilo que ele colocou é a mais pura verdade, ele não se sente enganado, ele, por mais que aquilo que seja colocado seja antidoutrinário, seja anticientífico, seja anti qualquer coisa, ele vai dizer que aquilo, tudo que ele falou existe, que tem situações no exterior que comprova, ou que já leu algum livro da doutrina espírita que fala que aquilo que ele está falando existe. Enfim, ele não vai aceitar sugestão, não vai aceitar argumentação de ninguém, porque ele se julga naquela faixa em que ele desconhece que o que ele está pensando e falando provém de uma outra mente que não a dele. Só que ele não tem consciência desse processo. Ele acha que o que ele falou veio dele, veio de uma pesquisa, veio de livro que ele leu, etc. Então, o espírito consegue inspirar nesse tipo de médium uma confiança cega, absoluta, impedindo este encarnado de ver a mistificação que ele está sendo objeto e de compreender o absurdo que ele escreve, mesmo quando salta aos olhos de todos essa heresia científica, doutrinária, evangélica e tudo. Não é? Então, essa ilusão, diz Kardec, pode chegar a tal ponto que ele considera sublime a linguagem mais ridícula. É aquele médium que recebe uma página horrorosa, que você não vê nada de novo, é cheio de chavões, e alguém assina embaixo Jesus Cristo. A pessoa vai falar que o que ela recebeu é de Jesus e acha que aquilo que ela recebeu é uma maravilha. Tem notícias, tem situações, tem ensinamentos valiosíssimos. Então, ele vai falar assim, os homens mais atilados, mais instruídos e mais inteligentes, noutros sentidos, não estão livres dessa ilusão. Para a gente estar falando que não significa nada com o intelecto, né? O que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os atemoriza ali, os coloca nessa situação. Né? Então, vai Kardec continuar dizendo que as consequências da fascinação são muito graves. Em que sentido?
a gente possa compreender isso, né? Porque essa criatura, que não precisa necessariamente ser médium, né? Mas a gente está trabalhando no capítulo das obsessões, tudo que se escreve, aquilo, a gente não sabe em que tipo de ouvidos, em que tipo de mentes vão ler aquilo que uma pessoa produz, ou vão ouvir aquilo que vamos supor, um palestrante fascinado, um médium fascinado, um articulista fascinado, um político fascinado, etc., etc. A gente não sabe o que aquela mensagem vai ocasionar nas mentes invigilantes que dão atenção a esse tipo de público. E aí vem uma consequência muito grande, porque as pessoas que estão na mesma faixa do fascinador vai captar aquilo, porque a obsessão é trabalhada na questão da sintonia moral. Então, quando alguém fala algo de elevação moral, fala a respeito dos mundos melhores, cada um que está sintonizado na proposta da melhoria espiritual vai receber aquele impulso como se fosse uma força, um ânimo renovado para que ela possa continuar. Agora, quando a pessoa recebe uma notícia macabra, uma notícia totalmente diferenciada para menos, né, para pior, quem está na faixa vai transmitir para outras mentes desavisadas aquela situação malfazeja, aquele desânimo, aquela depressão. Isso acontece aos montes, né? Então, ele vai falar que, graças a essa ilusão, que é fruto daquilo que o médium fascinado produz, o espírito dirige a sua vítima, ou seja, o fascinador dirige o médium como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar essas doutrinas absurdas e as teorias mais falsas, como sendo as únicas expressões da verdade. Não vamos muito longe, não, gente. A questão da Terra plana, desculpe falar isso, mas começa por aí, só para a gente, né, começar a perceber que a pessoa vai contra a ciência, vai contra todo a questão da geografia cósmica, etc., e fala isso. E tem mentes que aceitam essa situação. Aceitam porque o senso crítico dessas pessoas não está, no caso, atilado. O homem não foi à Lua, não pode fazer isso, tem que tomar aquilo. Isso tudo produz uma convulsão, uma situação tão desastrosa que a gente fica pensando, né? Como que está essa situação hoje? E vamos lembrar também esse tipo de oportunidade que a gente tem para conversar sobre a fascinação, a gente tem que entender que a fascinação pode arrastar as pessoas a situações mais ridículas, comprometedoras e bastante perigosas, principalmente quando entra no terreno jurídico, né? Quando entra no terreno das ciências, isso, né? E que dirá nas mentes invigilantes que necessitam, veem naquela pessoa, porque é muito interessante. A turma que se vincula a uma pessoa fascinada é porque ela também é fascinada. Vamos lembrar o caso do Jim Jones nas Guianas, que é um caso muito recorrente, né? A pessoa tinha uma capacidade de vinculação tão grande que as outras pessoas que seguiam esse pastor americano suicidaram-se 1.000 pessoas, porque ele disse que era melhor suicidar porque os policiais que estavam ali iam matá-los. Ele falou, vamos suicidar que a gente vai ser uma família, tal, e todo mundo suicidou. Entenderam como é que é? E a pessoa nesse campo da fascinação, e a gente vê isso em guerras,
a gente vê isso em outras atividades. E a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso no mundo. O que está ocorrendo? Nós estamos sob um império de uma fascinação coletiva, é uma obsessão coletiva, em que a gente já não sabe mais, de repente, dependendo da situação, como que aquela pessoa fala ou como que as outras pessoas seguem. Não estamos querendo dizer que nós estamos certos ou o outro está certo, mas como que isso é perigoso, porque nós também podemos ser fascinados por momentos. Podemos nos deixar o nosso equilíbrio vibratório cair e a gente se vincular a essas correntes. Isso é muito perigoso. Perigoso no sentido da gente ter o senso crítico alterado. E aí, até a gente retomar isso, a gente tem que ter muita atenção, muita vigilância. Não foi à toa que Jesus, quando falava a respeito, no seu sermão profético do final dos tempos, né, em que há essa dificuldade entre o bem e o mal, ele vai falar a respeito dos sinais que iriam caracterizar esses tempos que a gente está vivendo. E ele fala um texto interessantíssimo. Desculpa, aqueles que se encontram na Judéia subam aos montes. Aqueles que estão nos telhados não desçam para a sua casa. E aqueles que estão no campo não voltem para apanhar os seus vestidos. Então, o que quer dizer isso? É a questão vibratória. Aqueles que estão na Judéia, que a gente pode considerar a Judéia como se fosse um padrão vibratório um pouco mais elevado, não desça, ao contrário, suba para os montes, ou seja, amplie essa sua movimentação para um patamar superior. Se você estiver no telhado, não desça para a sua casa, ou seja, não caia vibratoriamente do seu potencial espiritual, porque se você cair, você vai se igualar ao poder potencial dos outros, espiritual. E não volte para apanhar aquilo que você deixou. Continue a sua tarefa, não volte para trás. Isso Jesus já falava, né? Então a gente tem que ter muita atenção no sentido do direcionamento da nossa percepção espiritual no sentido positivo e não deixar que constrições estranhas nos levem à nossa incapacidade de fazer reflexões e de fazer analogias, de fazer conceitos, não é? Então, por isso que ele está comentando aqui o ridículo que, muitas vezes, as situações perigosas que são levadas quando estamos imersos num processo de fascinação. Agora, como que eu vou combater um processo de fascinação se o fascinado não acha que está fascinado? Como que ele nunca vai achar que está fascinado? Porque ele está com um senso crítico totalmente poluído. Então, se alguém chegar perto dele e falar alguma coisa desse médium, ele não vai compreender, ele não vai aceitar, né? Então, como trabalhar o meio de combater esse processo naquele que não acredita que está sobre isso? Lembre-se, gente, que a fascinação não é só uma questão vinculada a processo obsessivo. A pessoa que está, vamos dizer, sob o império de uma fixação de caráter sexual em outra, ou acha que está apaixonada, a pessoa perde o tirocínio. Tanto é que a gente fala assim que o apaixonado é burro, ele não raciocina. Quem já teve a oportunidade, né, ou tem adolescentes em casa, sabe o que a gente está falando. Porque muitas vezes a gente vai conversar com as nossas filhas ou netas e a gente fala, fulano, olha só com quem que você já percebeu essa pessoa, como, né? A gente tenta avisar. A pessoa fala, não, você está sendo isso, você está sendo aquilo. Quando, na realidade,
A pessoa não vê os sinais, não vê, porque nós já passamos por isso. E a pessoa acha que nós estamos contra a pessoa. O fascinado não percebe isso, porque ele não tem campo mental para fazer essa análise, né? Muito bem. Então, o que Kardec vai trabalhar aqui? Ó? Na fascinação, é preciso convencer o médium, aí já está um grande problema, ou o indivíduo obsidiado, de que ele está iludido, transformando sua obsessão num caso de obsessão simples, o que nem sempre é tarefa fácil, se não for mesmo, algumas vezes, impossível. O próprio Kardec está falando, né? O ideal, o que seria? É igual uma doença muito séria, que você entra no hospital, você tem que estabilizar aquela doença e fazer com que ela, através de alguns medicamentos, ela regrida até que depois ela tenha alta. Mas, no caso aqui, convencer o médium ou convencer o espírito também não é fácil. Não é fácil. O espírito ainda pode ter alguma coisa, porque o principal a ser atuado é o espírito e não o médium. Porque se você demover o médium, ou o espírito, você vai facilitar conversar com o médium. O contrário é difícil. O contrário é difícil. Então, ele vai falar aqui, ó, não se pode, com efeito, curar um doente que se obstine em conservar sua doença e se compraz nessa situação. O fascinado recebe muito mal os conselhos. A crítica o ofende e irrita, e todos que não lhe partilham a admiração lhe caem em antipatia. Então, é tão interessante que quando a gente vai conversar, né, com um médium que está nessas situações, principalmente na reunião de avaliação com os médiuns, ou em particular com ele, o espírito fascinador já vai falando na mente dele. Cuidado, ele não gosta de você, ele está duvidando de você, ele está achando que você está mistificando, coisa assim, que você está com animismo. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, já há uma prevenção da pessoa contra aquele que vai conversar com ele. E ele não vai aceitar que ele está sendo ludibriado, que ele está sendo fascinado. Ele não vai aceitar, porque as ondas de irritação vão ser tão grandes, ele vai se irritar com qualquer pessoa, né? Ele vai ouvir muito mal, pode ouvir por gentileza, mas ele vai falar dentro de si mesmo. Aquela pessoa está totalmente errada, ela nem entende de mediunidade, está me dando um conselho. E muitas vezes leva ao ponto de sugerir que o médium saia daquele centro, ou vai abrir outro centro, ou vai para outra casa. Começa assim. Então, é muito interessante esse processo. Então, ele vai falar que o único meio que existe para o médium de escapar a essa situação da fascinação é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes, né, que, apreciando com sangue frio e a imparcialidade as comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber o que por si mesmo ele não possa ver. Essa é a possibilidade, mas ele não vai ver isso com bons olhos. Isso vai ser um entrechoque sempre. A pessoa, muitas vezes você fala uma vez, depois passa meses, e a pessoa continua na mesma situação. Numa reunião de desobsessão séria, um médium dessa condição, ele não pode frequentar. Ele não pode frequentar, porque ele vai ser um elemento muito frágil, e vai ser um elemento de desunião do próprio grupo. Mesmo sendo uma boa pessoa, olha o que a gente está falando. Uma pessoa fascinada não significa que ela seja má pessoa, não. É porque ela tem circunstâncias que o próprio espírito, quando repassa, vai trabalhar no psiquismo dela, no pensamento. Só que ela não tem consciência desse processo. Então, ela não está fazendo aquilo de caso pensado.
ela está fazendo por um processo de ignorância espiritual. Ela ignora o que está ocorrendo num processo por fascinação. É esse o pensamento. Não é falar com que aquela pessoa seja má, seja péssima, seja inferior. Né? O espírito, sim, que aproveita dessa capacidade de trabalhar no psiquismo, na parte do pensamento do médium, que é o ruim, porque aí é um processo obsessivo. Então, ele é um espírito mau. Então, aquele que tiver maior condição de chegar perto dessa pessoa, ele vai ser aquele que vai poder conversar, tentando fazer reflexões. Falou, você já reparou que as suas comunicações todas são mais ou menos nesse sentido? Você já reparou que muitas vezes o que você fala, muitas vezes tem essa característica assim assado? É esse trabalho. Mesmo porque não existe no curto prazo um processo de melhoria, a não ser que o espírito seja convencido e retirado da situação. Aí o médium, ele não sentindo aquela opressão no seu pensamento, ele vai ter aquela capacidade de ser preenchida por outro tipo de pensamento melhor. Porque se ele também não ficar atento, outro espírito da mesma categoria daquele que o fascinava vai aproveitar o canal mediúnico e vai atuar novamente sobre ele. É o tipo de mediunidade, né? Você tem que trabalhar a mediunidade no sentido de que ela seja propensa ao bem. Então, é desse ponto de vista, continua Kardec, que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que ele se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que lhe deem, porque ali eles vão encontrar pessoas mais esclarecidas e que vão traduzir para ele alguns matizes, muitas vezes delicados, onde o próprio espírito trai a sua inferioridade. Então, é nesse sentido. Agora, o que fazer se o fascinado não conhecer que ele está obsidiado? Continua Kardec, né, nessa indagação. Ele vai falar, vai ter apenas aborrecimento, pois não há um perigo para o médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, continua ele. Ele vai falar aqui, ó, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está ludibriada e reconduzir a obsessão ao caso de obsessão simples. Isso, porém, é impossível. Kardec é claro. Pode ser tanto o ascendente do espírito que o fascinado fique surdo a toda sorte de raciocínio, podendo até chegar, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que acha que está em erro. Isso é Kardec falando, gente, em 1850. Não, já é Livro dos Médiuns, né? É mais tarde, além de 57. Há quase 200 anos. E né, é uma grossa heresia você achar que você está maior que a ciência. Né? E por aí ele vai. Então, ele está dizendo que, já que o fascinado acolhe mal os conselhos, a crítica o aborrece, é sinal que a gente deve ter como premissa que aquela pessoa, mesmo quem não a reconheça como fascinado, mas ali estão sintomas. A pessoa não admite a avaliação da sua tarefa mediúnica, daquilo que fala, daquilo que escreve, daquilo que, enfim, dos posicionamentos, algumas opiniões, às vezes gritantemente, né? Desconcertantes até. Então, já é um sinal de alerta que aquela pessoa, né, tem como companhia, talvez, uma entidade que está assediando essa pessoa. Então, Kardec vai falar aqui um interessante. Um deles, um espírito, exercia sobre pessoa do nosso conhecimento, Kardec falando, uma fascinação extraordinária. Então,
Kardec evocou esse espírito e, depois de umas tantas fanfarrices, vendo que esse espírito não lograva fascinar aquela reunião que Kardec estava dirigindo, né, quanto à sua identidade, quanto à sua fascinação, porque os espíritos eles usam nomes muito pomposos, né, para dar sustentação às suas, vamos dizer, os seus posicionamentos totalmente descabidos. Então, eles fazem um exercício de mirabolante, de algum tipo de concentração aqui, alguma coisa lá, e fala do bem, fala do amor, da caridade. Logo depois, eles desnaturam aquilo que falou e assinam um nome pomposo. Então, um deles, vendo que a reunião que Kardec dirigia não tinha condições de enganá-los, ele acabou por confessar, não era quem se dizia que ele falava que era. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquele médium, respondeu com essas palavras que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não largo. Então, para um espírito dessa categoria, porque a gente tem que compreender, existem aqueles espíritos que estão em condições de necessidade porque eles estavam ligados muitas vezes às questões materiais. É a pessoa que tem alcoofilia, né? O alcoolismo, é a pessoa que tem a sexolatria, a glutonaria, a pessoas vinculadas à drogadição. Quando essas pessoas desencarnam, eles vão continuar sentindo necessidade disso. Então, eles vão trabalhar como sugadores de energia, vampirizadores. É um outro caso, não é de fascinação. O fascinador, ele tem o deleite de manejar as pessoas, de controlar essas pessoas. Então, é por isso que ele está falando. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar, né? E agora que eu encontrei, eu não vou largar. Mas, se o esclarecermos, Kardec fala, ele vai te expulsar. Quer dizer, se a gente esclarecer o médium, o Kardec falando com o espírito, ele vai te expulsar. Aí o espírito responde para Kardec, é o que veremos. Olha só. Né? Então, como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstine em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, o próprio Kardec, né, depois de ter feito essa análise, de ter um caso e de reconhecer que depois de tudo que foi feito, de ter conversado, se não tiver jeito, é preferível deixá-los às suas ilusões. Porque não há jeito. Não há jeito. Agora, isso não quer dizer que a própria entidade espírita a qual ele pertence não vai auxiliá-lo, vai auxiliá-lo sim, desde que ele necessite. Muitas vezes ele não vai achar que precisa do auxílio da casa espírita. Tamanho é o enredo, né? O enredamento do pensamento dele que ele não vai aceitar. Por que eu preciso de paz? Por que eu preciso de tratamento? Eu não estou doente, entendeu? É bem complicado. Tem que ter muito tato, muita persistência, porque esse trabalho é de longo prazo. Então, ele continua aqui, Kardec, olha, as grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança, mas, através disso tudo, ele deixa passar os sinais de sua inferioridade que só o fascinado não percebe. Os outros percebem, mas o fascinado não. E por isso mesmo ele teme, mais que tudo, o fascinador, as pessoas que veem as coisas com clareza. A tática do fascinador é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete afastamento de quem quer que possa abrir os olhos.
evitando por esse meio qualquer contradição, ele vai sempre estar certo de ter razão. Agora, como que é a dinâmica de um processo de fascinação? Porque a gente está falando que ele penetra o pensamento e ali articula, né? Então, a gente vai ter que entender como que é a dinâmica desse processo, a anatomia, vamos dizer assim, né? Como que é a anatomia de uma fascinação. Eu vou me socorrer aqui de um livro que eu acho que a maioria aqui já leu, chamado Ação e Reação. Então, Ação e Reação tem um capítulo interessantíssimo, que quem vai se lembrar do caso do Olímpio, né? Antônio Olímpio, e que tinha lá o Clarindo e o Leonel, que eram dois irmãos que foram mortos pelo Antônio Olímpio, para que, com isso, os três irmãos, tendo dois desencarnados, o Antônio Olímpio ficaria com a herança toda para si. Né? Então, o que acontece? No plano espiritual, o Clarencio e o Clarindo e Leonel, eles começaram a tramar uma vingança horrorosa contra o Antônio Olímpio. Mas o Antônio Olímpio desencarna, mas ele está sendo amparado numa casa de repouso, de refazimento. Mas o filho do Antônio Olímpio, ou seja, sobrinho do Clarindo e Leonel, ele é colocado num processo obsessivo por fascinação gravíssima, como forma de compensar aquilo que o pai dele houvera feito com os tios. Então, o nosso companheiro Silas, ele vai conversar com Clarindo e Leonel. Vai conversar, depois de uma certa situação, o Silas fala assim, mas vocês, como que vocês sabem tecnicamente de como atuar no sobrinho, no seu sobrinho? O que vocês fazem? Quer dizer, ele estava fazendo essa pergunta para que o André Luiz pudesse trazer para nós, né, como repórter do além, essa novidade que nós estamos estudando. Novidade não, que já é de 1940 e poucos, né, quando foi editado o livro. Então, o Clarindo e Leonel falam um negócio espetacular. Ele fala assim, sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, comuns em qualquer fase da vida, nós temos um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Então, primeira coisa, escolas de vingadores. A gente acha que só tem centro espírita aqui na Terra, né? Não, no plano espiritual tem escolas de vingadores, tem empresas que fazem o trabalho de perseguição, de obsessão, assim, fabulosos. Eles têm planejadores, executores, têm os comandantes, têm os julgadores, eles têm estrutura, os espíritos inferiores, uma estrutura de dar inveja, porque eles são bastante articulados, são inteligentíssimos. E eles pegam casos que os espíritos comuns não conseguem realizar, então eles pegam a tarefa, realizam, mas aqueles espíritos ficam vinculados a ele de uma forma indelével, para fazer parte da organização. Então, eles ficam devendo, né? Enfim, é igual uma máfia. A máfia, quando você entra, tudo bem, mas você não consegue sair dela. Fácil. Então, no caso aqui, essas escolas de vingadores estavam ensinando para o Clarindo e o Leonel que cada um de nós temos um desejo central ou tema básico mais íntimo que a gente nem sabe às vezes. Por isso que, além dos pensamentos vulgares que a gente transmite na nossa experiência rotineira, a gente emite com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que vai caracterizar, assim, a nossa individualidade. Pensamentos esses que vão passar a ser o reflexo dominante da nossa personalidade. Aí,
vai continuar os dois a falar aqui, o Clarindo e o Leonel. É fácil conhecer desse modo a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista, o sarcástico, né? A irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto da mesma forma quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, cada um de nós, sem saber que está fazendo isso, a gente emite mais frequentemente pensamentos que estão ligados ao nosso desejo central. E os espíritos que foram ensinados nessa situação, eles estão mais ligados nisso. Ora, se o fulano é caluniador, eu vou trabalhar na maledicência. Eu sei que ele é caluniador. Então, ele é um ator potencial para trabalhar no ramo da calúnia, da maledicência. Então, é aí que eu vou atacar. É o calcanhar de Aquiles, se a gente pudesse dizer assim, né? Então, ele fala, conhecido o reflexo da criatura que a gente propõe retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentar essa criatura com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos que ele já tem e os quadros já existentes na sua imaginação, e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhes dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que a gente precisa punir, entidades outras, olha só, outras entidades que se adaptem ao modo de sentir e de ser daquela pessoa, quando a gente não pode fazer por nós mesmos por falta de tempo. E a gente vai criar, assim, as telas mentais que desejamos com vistas aos fins que a gente quer por intermédio da determinação hipnótica. Telas mentais, formas, pensamentos, outras entidades vibratórias, porque é um conjunto. Então, se eu quero trabalhar em cima de uma pessoa, eu não vou sozinho. Eu vou ver aonde que eu preciso atacar aquela pessoa, vou superalimentá-la com aqueles desejos, porque ela gosta daquilo. Então, eu vou superalimentar aquilo com entidades que também estão na mesma faixa, e eu, que aprendi nas escolas dos Vingadores as sugestões hipnóticas, vou alimentar quadros mentais que ela vai captar e formas, pensamentos, e aí o prato está feito. Né? Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso das próprias criações a pressionarem o campo sensorial daquele encarnado. E continua ele. O exemplo prático. Aí o Silas vai falar, interessante isso, né? Falando com Clarindo e Leonel. Você pode dar um exemplo prático para a gente? Ele falou, claro, vou dar um exemplo prático. Eles estavam na casa onde morava o filho do Antônio Olimpo, Luiz, né? E falou, olha só, Silas pediu ao irmão Clarindo, alguma demonstração prática de que ele afirmara teoricamente. E ele vai falar aqui, eu passei aqui rápido, ele vai falar aqui, ó. Vai falar aqui. O avarento, o Luiz, que está sob a nossa vista, ele guarda o propósito, a ideia, o filho do Antônio Olimpo. Ele é um fazendeiro, está encarnado. Então, ele tá com a pretensão de comprar uma gleba ou extorquir determinada pessoa para comprar aquela gleba vizinha à terra que ele tem, a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas que ele quer na propriedade dele. Então, esse é o pensamento dele.
o pensamento último dele. Ele quer comprar as terras, porque ele quer ter mais. É um espírito que tem a capacidade de querer só juntar as coisas, né? Quem vai ler o livro vai entender porque ele não compra roupa, ele deixa de comer, ele não toma conta da casa, tudo para guardar dinheiro. De noite, ao invés de ir para o plano espiritual, ele fica na casa dele contando dinheiro, contando nota, contando o que ele tem. É um espírito extremamente arraigado. Se esse é o problema dele, é ali que os dois vão atacar. Então, o que ele faz? Tratando-se de assunto no tema essencial da existência do Luiz, que é a cobiça, facilmente ele vai recolher as imagens que eu, o Clarindo falando, e eu desejo transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as ideias do Luiz naturalmente se exprimem. E passando das palavras à ação, colocou a mão sobre a fronte do Luiz, encarnado, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Vimos o pobre amigo, né, o Luiz, desligado do corpo físico nesse momento, né, ele arregala os olhos com a volúpia do faminto, que contempla um prato saboroso à distância, e exibir uma caratonha de maldade satisfeita, falando com ele mesmo. Agora as terras serão minhas, muito minhas, ninguém concorrerá com os meus preços, ninguém. Viram? Exclamou Leonel, contente. Transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível, porquanto, em se tratando do nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça. Tão logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende comprá-la. Deu para perceber? Olha que arquitetura! Que arquitetura! E o fascinado nem está sabendo, ele está achando que ele veio uma ideia na cabeça dele que aquela granja está vendendo. E ele consegue captar a tela mental do outro, né? Do outro que sugeriu que aquela terra estaria à venda. E ele entra, que aí entra no circuito fechado, né? Se eu tenho vontade e vem um pensamento falando que aquilo é bom, e aí ele entra no circuito fechado, só fica pensando, enquanto não comprar, ele não vai sossegar. Essa é a atitude do fascinado. É assim que eles trabalham. E a gente, caminhando para o final aqui, isso não é só na cobiça. A gente vê isso no poder. A pessoa que deseja o poder, tudo que vem ao encontro daquilo que ela pensa, ela não vai questionar se é imoral, se é antiético. Não, ela vai fazer porque é aquilo que deseja. Então a gente vê na categoria dos políticos, dos profissionais liberais, que, né, na parte da engenharia, vamos supor, em que muitas pessoas, ao invés de utilizar o material de primeira, compra o material de terceira, põe nota fiscal dizendo que é primeira para ficar com troco, médicos trabalhando numa situação de comprar próteses de um preço e aplicando outra, e entrando em situações, principalmente nesse período de pandemia, que chocam muitas vezes determinados conselhos federais aí. Então, isso é da humanidade, não é só assim de classes. Todos nós temos essa situação. Então, por isso que é necessário que a gente estude quais são os nossos pensamentos essenciais, quais são os reflexos primordiais das nossas personalidades. O que é mais proeminente na minha vida? O que me faz, né, sair do sério, para eu poder trabalhar na mediunidade também.
Por a gente não ter esse tipo de companhia. Você vê pessoas, dirigentes, assim, criaturas muito tacanhas, muito bizonhas, acreditando que se pagando determinada quantia, o mundo espiritual está, né, se pagar o dízimo, ela vai ter, né, e a pessoa cobrando, Deus está cobrando, tenha, mande, e, gente, e a pessoa não questiona. Aliás, deixa de comer para pagar, vende propriedade para pagar aquilo, achando que está comprando. Isso aí é uma turma de fascinados, e cujos fascinadores, né, que muitas vezes são espíritos, ou muitas vezes os médiuns fascinadores também existem, que se locupletam com dinheiro, com jatos, com situações. Infelizmente é isso. E ai de quem vai falar. Ai de quem vai falar. Porque não tem jeito. Aí a gente vai chegar à conclusão que todos nós já passamos por isso, já fizemos isso. A gente já comprou indulgência há muito tempo atrás, a gente pagava um dinheiro para não ir para o inferno e sim ter um espaço reservado. Então ninguém está acusando ninguém. É saber que a gente tem que estar atento a essa percepção, porque é no pensamento que eles atuam. E a gente tem que ter diariamente esse tipo de exercício para repensar o que a gente fez, para a gente estar atento, porque fica mais fácil da gente perceber. Agora, quando a gente não faz esse exercício, a gente acha que é a gente mesmo que está querendo. E não é. Está sendo imposto para nós um pensamento que a gente adota, mas não é o que a gente quer fazer. Então, muitas vezes, a gente é levado por ignorância ou por falta de atenção àquilo que a gente faz. Porque 98% da gente, a gente não pensa para fazer. A gente faz no automático. Depois é que a gente vai pensar. Aí a gente já fez. Então, é isso, por isso que Santo Agostinho fala lá. Toda noite fazia o que eu fazia, verificava o que eu fiz de bom, de ruim, etc. Fazia um balanço do dia. É só assim que a gente vai se conhecer um pouco, né? Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para trazer sobre esse tema, esperando não ter sido tão enfático em determinadas situações e nem também tão desanimador em outras, né? Mas é porque o estudo pede reflexão e um pouco de análise mais profunda nesse sentido, para o nosso próprio bem. Então, eu deixo a vocês o meu carinho, o meu abraço. A Celinho, enorme prazer te ver novamente, viu, Celinha? Você também é querida do nosso coração, e fica aí para uma outra oportunidade, talvez, quem sabe, né? Então, eu me despeço de vocês, porque eu já vou sair para outra agora, tá? Muita paz a todos. Te agradeço muito, Vitor. Muito obrigada. Nós vamos ter que refletir bastante. O assunto é muito sério, muito preocupante, mas é muito esclarecedor, muito importante para todos nós. Muito obrigada. Com certeza. Espero que que a gente já possa comprar o seu retorno. Então, já está me fascinando, né? Já. Tá bom. Muita paz, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus, tá, gente? Tchau. Então, agora, meus irmãos, a gente